Bom dia a todos os irmãos que se fazem presente neste minuto, nesta manhã. Hoje iremos fazer a vontade do Senhor Jesus, que se encontra no livro do profeta Abacuque, a partir do capítulo 1, do verso 2 ao 5, também no capítulo 2, do verso 3 e o verso 14. No capítulo 3, a partir do verso 16 até 19. Esperar os irmãos para que possamos começar a falar um pouco da palavra do Senhor. Irmãos, antes de começar a leitura de hoje, eu gostaria de deixar para os irmãos um momento de reflexão sobre como vive a humanidade hoje. A humanidade hoje, ela vive de uma forma decadente, deprimente, onde o dinheiro, a fama, o poder, a ambição está dominando corações dos seres humanos. Se nós amássemos da forma que Deus nos ensinou, o mundo com certeza ele seria um lugar melhor de se viver. Quando nós, evangélicos, se referimos ao mundo como algo ruim, nós não nos referimos à terra em si, mas nós nos referimos à maldade. Quando os crentes citam o mundo, pertencer ao mundo, a gente se refere às obras de Satanás, às obras do maligno. E hoje a humanidade ela se encontra de uma forma entregue aos desejos carnais, entregue à ambição, entregue ao luxo, ao prazer, ao dinheiro, à riqueza, fama e briga de poder. A gente vê briga de poder em todas as áreas. A gente vê falsidade em todas as profissões. Sempre tem os prós e os contras. E nós acabamos fazendo a vontade do inimigo. Mesmo que Jesus tenha vindo ao mundo, tenha pregado, tenha libertado, tenha curado, tenha ensinado a maneira certa de viver, a humanidade ela se entrega às práticas erradas por conta da ambição ao dinheiro. O dinheiro ele é necessário para a sua sobrevivência, porém as pessoas colocam ele acima de tudo. Se procura Deus quando está mal, procura os caminhos do Senhor quando falta alimento dentro de casa, quando não há mais emprego, quando a doença chega, quando eu me encontro no leito do hospital, quando eu vou preso, quando eu sou condenado pela lei dos homens, quando eu sou abandonado pela minha própria família, quando eu começo a usar as drogas, se prostituir, fazer práticas erradas. Aí Deus, ele é o meu único refúgio e a minha fortaleza. Nesses momentos de dor, de aflição, eu lembro que Deus existe. Aí eu começo a orar, eu começo a pedir a Deus para que Ele envie mensageiros para me resgatar do mundo, onde ninguém mais acredita em mim. É nessa hora que nasce a fé evangélica, é nessa hora que Deus manda seus mensageiros para ir lá te resgatar do fundo do poço. Manda seus mensageiros para ir lá e te colocar dentro do barco, para que teu barco não afunde. Por mais que as ondas balancem ele, você continua firme. Mas para você alcançar essa plenitude, para você chegar a uma vida reta aos olhos do Senhor Jesus, tem que haver um arrependimento, tem que haver o amor, tem que haver o carinho, a compreensão. E por que eu não entendo isso? Por que eu, como ser humano, sou incapaz de entender aquilo que Deus quer de mim, aquilo que Deus cobra de mim? Será que as pessoas
mais pobres, será que elas não passam fome porque eu sou ignorante, porque eu sou arrogante? Porque se Deus me coloca num patamar onde a minha condição financeira é ótima, é elevada acima dos demais, por que quando Deus me entrega um certo cargo e eu, ao invés de usufruir desse cargo, fazer aquilo que detém o meu coração, por que eu passo a ser uma pessoa ambiciosa, uma pessoa ignorante, uma pessoa arrogante, onde eu acho que não preciso mais de ninguém? É fácil eu enganar as pessoas, é fácil eu prometer algo que não sou capaz de cumprir, e eu me torno uma pessoa cada vez horrível. Eu acabo criando um monstro dentro de mim. Jesus, ele nos ensinou assim. Jesus, ele nos ensinou que nós devemos amar ao próximo como a si mesmo. Se todas as pessoas que têm uma condição elevada financeiramente, se todos os políticos, empresários, padres, pastores, bispo, papa, se todos os líderes religiosos, os governantes de todo o mundo, não só do Brasil, mas de todo o mundo, Estados Unidos, Coreia, Japão, China, Iraque, Afeganistão, Europa no geral, América do Sul no geral, entre outros, porque é difícil entender que Jesus me ensinou sobre o amor, porque é mais fácil servir a Satanás ou fazer a vontade do inimigo do que eu fazer a vontade de Deus. Mesmo Deus tendo me colocado no mundo, mesmo Deus tendo me abençoado, e quando Deus viu que a humanidade estava pecando no geral, Ele fez um ato que ninguém esperava. Qual de vocês, pai de famílias, teria coragem de dar o seu filho, seu único filho, a morrer na cruz por uma prostituta, por um ladrão, por um corrupto, um salteador? Porque é difícil entender isso. Quando Jesus veio ao mundo, Ele veio salvar, curar e libertar. Ele não veio dar remédio aos curados, Ele veio dar remédio aos enfermos. E quando o meu coração se encontra dessa forma, sem explicação, vivendo como o coração de Pedro vivia, de pedra, vivendo perseguindo os outros, como fazia Saulo, vivendo de uma forma ambiciosa, como viveu Faraó, será que todas essas práticas não existem aqui dentro de mim? Será que quando eu penso somente em mim, na minha própria sobrevivência, no meu eu, será que eu não estou me tornando um inimigo de mim mesmo? Talvez eu tenha que fazer essa reflexão. Talvez eu tenha que conseguir arrancar a maldade que há no meu coração. E se eu conseguir fazer isso, com certeza eu mudaria o mundo. Se as pessoas não conseguem pensar dessa forma, é porque elas são arrogantes, é porque elas são ignorantes. Mas porque o governo não pensa assim, porque os pastores não pensam assim, porque os padres, bispos, todas as religiões não se unem, ao invés de estarem se acusando, dizer que esse não prega a verdade, dizer que aquele é falso profeta, fazer de casa de Deus, casa de comércio. Por que eu tenho que vir de 4 em 4 anos falar coisas bonitas para você, depois virar as costas para você e te enganar? Por que é tão fácil praticar o mal? Porque todos estão servindo ao Deus Mamon. O dinheiro hoje ele é o foco do mundo. E as pessoas elas brigam por dinheiro, elas matam por dinheiro, elas se prostituem por dinheiro, elas enganam por dinheiro, elas se corrompem por dinheiro. E acabam esquecendo que Jesus
nos ensinou tudo o contrário. Acaba deixando de lado aquele sangue precioso que foi derramado naquela cruz. Vocês acham que foi fácil Jesus pegar aquela cruz e, além dele suportar o peso da cruz, que são os seus pecados, os nossos pecados, ele ser cuspido, ele ser pisoteado, despedaçado, desfigurado? A Bíblia não relata nem 10% do sofrimento que Jesus passou. A Bíblia, ela ensina, ela fala de milagres, ela fala de salvação, ela fala de sofrimento, ela fala de libertação, mas ela não demonstra como que ficou o corpo de Jesus, totalmente despedaçado, desfigurado. Jesus não existia praticamente mais nada sobre seu corpo, depois que ele caminhou com nossos pecados, depois que ele foi condenado. E mesmo ele estando ali, pregado naquela cruz, ele teve misericórdia de mim, ele teve misericórdia de você. Enquanto as pessoas o insultavam: desce daí, tu não és o Filho de Deus, salva-te a nós e a ti mesmo. Enquanto os grandes religiosos pediam para que Jesus descesse da cruz, eles que conheciam a religião, sabiam das escrituras, de todos que escreveu os profetas que vieram antes de Cristo, nós iremos refletir um pouco sobre o profeta Abacuque. Jesus, mesmo passando aquele sofrimento naquela cruz, quais foram as suas últimas palavras? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Qual de vocês passaria um sofrimento, uma prova tamanho, que em troca queria sua vida e ainda pede perdão para as pessoas que o afrontam, ainda pede perdão para as pessoas que tiram sua vida? O que a gente mais vê hoje é a violência crescendo nas grandes cidades e se instalando para os interiores. O que a gente vê mais hoje são facções dominando o crime, dominando as grandes cidades. E o que diz os nossos governantes? Tá tudo tranquilo, tá tudo favorável, não tem nada que crie pânico, não tem nada que venha assustar a humanidade, tá tudo sob controle. Realmente, Satanás, ele controla tudo, ele dominou tudo, a humanidade ela se encontra totalmente destruída. A humanidade de hoje está comparada aos dias de Noé, vivendo através do ódio, através da ambição, através do desejo carnal, através das práticas pecaminosas. A humanidade hoje ela caminha pelo deserto, mas ao invés dela combater o mal, ela se entrega ao mal, fazendo a vontade do mal. A humanidade até parece que ela se curvou diante de Satanás. Quando ele pediu para que Jesus se curvasse no deserto, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Hoje parece que o pão é o que é mais importante para o homem. Hoje parece que o alimento, o meu próprio alimento é o que interessa, não ser o meu. Hoje parece que as pessoas elas aceitaram o poder que Satanás ofereceu para Jesus. Curve-se a mim, Jesus, e eu te darei todos os reinos do mundo. Eu te darei riqueza, fama e poder. E o que Jesus respondeu, é difícil nós responder da mesma forma. Se afaste de mim, Satanás, porque está escrito: amarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirá. Por que a humanidade não pensa dessa forma? Se Ele se entregou, se Ele se doou por nós, pense nisso, reflita sobre isso e arranque de você todos os pensamentos pecaminosos.
coloque amor no seu coração. Esse é o momento de reflexão que eu queria deixar para cada um de vocês. Se vocês acharem que essa mensagem deve chegar a mais pessoas, compartilhe se determinar seu coração. Eu não faço live pedindo para que você, compartilha aí, irmão, que tá bonito, compartilha aí que Deus vai te abençoar, compartilha isso, comenta aquilo, não. Não é o nome do irmão Juliano que tem que ser reconhecido, não, irmão. É o nome de Deus, é o nome de Jesus. Por que eu não faço live no horário da noite, de 6 às 12 horas, enquanto eu vejo muitos fazendo? Porque eu não quero aparecer, irmão. Porque é o nome de Jesus que tem que ser levado adiante. Ninguém faz por riqueza, por fama, por dinheiro e poder, não. Lembre-se que aqui é apenas uma passagem. Aqui o seu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. É aqui que eu estou vivendo, mas é lá que eu vou morar. É aqui que eu estou sofrendo, mas é lá que eu vou ser feliz. Tudo que acontecer comigo nessa terra, se eu estou nos caminhos do Senhor, não tem importância nenhuma. Mesmo que o mal me assole, mesmo que o mal me persegue todos os dias, Deus conhece o coração dos seus escolhidos e Ele usa cada um de acordo com a sua vontade. Vamos para palavras. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, verso 2 ao 5. Depois, capítulo 2, verso 3 e 14. Depois o capítulo 3, verso 16, 17, 18 e 19. Irmãos, esse é um livro muito curto. Livro do profeta Abacuque. Primeiro eu quero desejar um bom dia a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. Adora Soares, José Fábio Silva, Leonido Joaquim, Elza Maria, Joaquim Rodrigues, Fábio Torres e Manuela Ribeiro. Irmãos, a live de hoje ela não vai ter fundo musical, porque sempre que eu coloco o fundo musical, o Facebook acaba aqui excluindo a live, dizendo que eu usei direitos autorais de pessoas não autorizadas. Então hoje só vai ter mesmo a minha voz para ver qual é a desculpa se a live for retirada do ar. E eu não vou falar de falso profeta, eu não vou falar de político, porque o Brasil é um país que vive de ilusão. O Brasil é um país que adora as práticas pecaminosas. O Brasil é um país onde um canal de televisão governa tudo, onde a homossexualidade é normal, onde a intriga é normal, a inveja é normal, tudo é normal nesse país. Segundo nossos governantes, está tudo tranquilo. Mas vamos à palavra. Por isso hoje eu só vou falar mesmo da palavra de Deus. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, verso 2, diz o seguinte: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutares? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazeis ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afronja e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juiz pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, e vós não creres quando vós for cortados. Capítulo 2, verso 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, esperai-o, porque certamente virá, não tardará. Verso 14.
porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Capítulo 3, verso 16 ao 19. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu a sua voz, tremerá os meus lábios, entrou o podridão nos meus ossos, estremece dentre de mim, descansa eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vida, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada seja arrebatada, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e farás os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre minhas alturas, para que eu cante sobre meus instrumentos musicais. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da glória, Deus do universo, Deus onipotente, Salvador. Senhor Jesus, neste momento eu te apresento a cada um desses irmãos que nos acompanham neste momento. Te apresento a cada um daqueles que ainda vão escutar essas palavras. Senhor, muitos dormem neste momento, mas nós estamos aqui intercedendo pela humanidade, para que o Senhor coloque no coração da humanidade o desejo de te servir, o desejo de te adorar, de fazer a tua vontade. Senhor, te agradecemos pelo aquele sacrifício do teu sangue precioso derramado na cruz. Deus, coloca no meu coração para que eu possa te servir, para que eu possa ser tua boca aqui na terra, para que as pessoas que escutarem a tua palavra através de mim, elas possam acreditar em ti, Senhor. Elas possam crer que só tu és o único ser suficiente Salvador das nossas vidas. Senhor, eu te agradeço pelo alimento que tem colocado em nossas mesas. Senhor, te agradecemos pela saúde, mesmo quando a doença chega até nós. Senhor, afasta toda doença sobre a humanidade. Senhor Jesus, afasta toda ambição, arrogância, práticas pecaminosas que não convém vir de ti. Deus, arranca a corrupção do coração dos teus servos. Senhor Jesus, coloca no coração da humanidade o desejo de te amar, o desejo de te servir. Tudo isso eu te peço e te agradeço através do santo nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, o que relata o profeta Abacuque nesse livro que tem apenas 3 capítulos, e o que diz no verso 2 do capítulo 1: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Irmãos, o profeta Abacuque, ele de tanto orar e não ser ouvido, chegou a questionar a Deus. Senhor, por que que eu oro? Por que que eu jejum? Por que que eu me dou perdão a ti e nada acontece? Às vezes nós se encontramos em situação onde oramos, onde pedimos a Deus para que Deus abra portas de emprego, para que Deus coloque o nosso coração segundo a sua palavra. Às vezes quando eu oro a Deus pedindo salvação e tudo acontece ao contrário, eu chego a pensar que parece que Deus, ele esqueceu de mim. Eu chego a pensar que a humanidade se encontra de uma forma totalmente destruída. Se encontra de uma forma totalmente... A neném acordou aqui. Fica com a mamãe aí, fica.
Já eu dou, fico com a mamãe. Dá outro celular pra ela, Larissa, já eu dou. Minha filha acordou aqui, pessoal. Sempre que eu me encontro dessa forma, achando que Deus ele esqueceu de mim, achando que tudo já não faz mais sentido, eu chego a afirmar que parece que Deus não existe. Eu chego a afirmar que Deus ele esqueceu de mim, quando na verdade é o contrário. Eu fui quem esqueci de Deus. Eu não oro mais da forma que Deus me ensinou. Eu não penso mais da forma que Deus pensou. Eu passo a viver de uma forma diferente, totalmente absurda aos olhos do Senhor Jesus. E era dessa forma que se encontrava o profeta Abacuque, questionando a Deus. E Deus disse: é assim, Abacuque, é assim que tu retribui aquilo que eu fiz por ti, aquilo que eu posso fazer por ti. E ao invés de Deus escutar as suas orações e passar a realizar os seus desejos, ele começa a fazer o contrário, a colocar mais provas sobre Abacuque, para que ele possa suportar tudo aquilo que Deus colocou para si. Deus testava a fé de Abacuque de uma forma tão grande que parecia Jó nos seus dias de provações. E Deus disse o seguinte: então, se não está satisfeito com aquilo que eu coloquei para ti, eu vou colocar o exército da Babilônia contra ti. E Deus começou a colocar mais provas sobre Abacuque, até ele entender que quem dita as regras é Deus, até ele entender que quem manda na verdade é Deus. E nós temos esse hábito, nós temos essa mania de orar, de estar sempre cobrando Deus daquilo que não acontece. Senhor, eu preciso de ti, eu preciso da tua ajuda, eu me encontro desempregado, eu preciso de emprego para que eu possa alimentar a minha família. Senhor, eu necessito da saúde. Senhor, eu preciso me levantar, eu preciso me erguer financeiramente. E nós temos esse hábito, e era assim que vivia Abacuque, sempre cobrando de Deus, sempre questionando Deus e não oferecendo nada a Deus. Foi quando ele passou a entender, e eu também tenho que entender, que o que é mais importante não é eu pedir. O que é mais importante não é eu estar cobrando a Deus, eu pedir algo que eu não tenho. O que Abacuque tinha que entender era que Deus era com ele. E no momento que ele passou a entender aquilo, e ao invés dele pedir, ao invés dele ficar cobrando a Deus, ele passou a agradecer. Senhor, eu te agradeço pela dificuldade que passei. Eu te agradeço pelas provações que tem colocado na minha vida. Foi essa visão que Deus deu para ele. Aqui no capítulo 2, no verso 3, diz o seguinte: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, esperará, porque certamente virá, e não tardará. O que Deus colocou no coração de Abacuque? Porque a visão é determinada por Deus, porque o tempo é de Deus, e nós temos essa mania de antecipar as coisas. Nós temos essa mania de ficar pedindo algo a Deus que às vezes está ao nosso alcance. Quando eu peço um bem material a Deus, ao invés de eu pedir uma casa, ao invés de eu pedir um carro, ao invés de eu pedir uma condição financeira elevada acima das outras pessoas, para que o mundo possa me respeitar, porque o mundo só respeita quem tem dinheiro, porque o mundo só bajula quem é rico, quem é famoso. E é dessa forma que o mundo se encontra hoje. Ao invés de eu pedir riqueza em abundância,
Eu tenho que pedir a sabedoria. Eu tenho que pedir o que pediu o profeta Salomão. Senhor, me dá sabedoria e discernimento para que eu, através do meu próprio trabalho, eu possa tirar o meu sustento. Para que eu, através do meu próprio suor, assim como o Senhor determinou Adão, depois que ele pecou no paraíso, que o homem ele se alimentaria daquilo que o seu corpo produzisse. Se eu pedir sabedoria a Deus, eu vou conseguir trabalho. Se eu adquirir sabedoria de Deus, eu vou conseguir ter uma condição elevada da forma que eu quero. Mas ao invés de eu estar pedindo, eu tenho que passar a agradecer. São as coisas mais simples da vida que Deus está presente. São as coisas mais simples da vida que Jesus se encontra presente. É no nascer de uma criança, é no amor entre duas pessoas, é no carinho que existe entre homem e natureza, entre homem e animal, é no amar ao próximo como a si mesmo. E quando Abacuque começou a entender essas coisas, Deus mudou a vida dele por completo. Deus transformou a vida dele por completo. E essas passagens que eu tirei para vocês entenderem sobre esses três livros, esses três capítulos, do profeta Abacuque, aqui no verso 14 do segundo livro diz o seguinte: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vocês já pararam para pensar que na terra ela existe várias nações, por anos e anos, por todas as gerações, e essas nações, elas sempre foram governadas por homens, elas sempre tinham o seu líder. E hoje os nossos líderes são os nossos governantes, os nossos presidentes, os nossos governadores. São os políticos, no modo geral, em alguns países ainda existem os reis, são eles que têm o poder de mudar a humanidade no geral, são eles que têm o poder de transformar a terra. Mas por que isso não acontece? Porque essas pessoas, ao invés de fazer a vontade de Deus, porque eles têm o poder, eles passam a fazer a sua vontade própria. E quando eu passo a fazer a minha vontade própria, quando eu penso no meu eu e não no meu próximo, eu me torno uma pessoa angustiada, eu me torno uma pessoa ambiciosa. Eu não consigo nem colocar a minha cabeça no travesseiro e ter uma noite sossegada. Eu tenho que me entupir de medicamentos para poder conseguir ter um sono. Por que isso acontece? Porque o meu coração ele está corrupto. Porque o meu coração ele se encontra como pedra, como rocha dura. Porque eu não amo o meu próximo. E como que eu posso fazer para mudar essa realidade? Por que a humanidade se encontra dessa forma, se destruindo, matando, roubando, se prostituindo, fazendo tudo por dinheiro? Por que os jovens eles se entregam às facções, às drogas, às práticas pecaminosas? Por que a tecnologia, ao invés de ela ter caminhado ao avanço para frente, ela está nos levando para trás? Porque eu esqueci que Jesus me salvou. Porque eu esqueci que Jesus me amou. Porque eu esqueci que Deus me amou de uma forma tão grande que deu seu único filho unigênito, suficiente Salvador, para se entregar por mim naquela cruz. Ah, mas eu não consigo mudar o mundo lá fora. Verdade. Mas se eu não domino o mundo lá fora, eu domino o mundo aqui dentro. Se eu não consigo mudar o pensamento das pessoas, a forma delas verem o mundo,
eu posso mudar o meu pensamento. Se eu não consigo corrigir o que está acontecendo lá fora, eu posso corrigir o que está acontecendo aqui dentro. Se eu passar a viver da forma que minha mente vê o mundo, eu vou me tornar uma pessoa tão pecaminosa como as demais lá fora. Mas se eu passar a dominar o meu corpo com um pensamento do meu coração, aí eu vou estar mudando o mundo aqui dentro. Porque tudo começa por mim, tudo começa dentro de mim. Se cada ser humano corrigisse a si mesmo ao invés de estar julgando aos outros, porque Mateus capítulo 7, verso 1 e 2 disse: não julgueis para que não sejais julgados, com a medida que eu medir, eu serei medido. Se eu passasse a viver dessa forma, ao invés de eu fazer parte de uma religião, ao invés de eu fazer parte de uma congregação e eu ficar apontando os defeitos do outro, apontando os defeitos da igreja vizinha ou do pastor vizinho, se eu não prego a verdade, como que eu vou cobrar a verdade do outro? Se eu não faço a minha parte, como que eu vou cobrar a parte do outro? Lembra quando acontecia um incêndio na floresta, onde todos os animais eles corriam de um lado para o outro, sem entender por que aquele fogo estava consumindo tudo, e um beija-flor ele carregava água no seu bico, e os animais começaram a chamar ele de louco, como que ele ia conseguir apagar aquele fogo? E eles pararam ele e ele disse o seguinte: sozinho eu não consigo, mas eu estou fazendo a minha parte. Por que é tão difícil eu viver no mundo, ver toda a destruição, ver tudo que Satanás está comandando no coração das pessoas? Porque toda a maldade humana que está acontecendo hoje, ela não é produzida pelo próprio ser humano, mas Satanás ele está por trás de tudo isso. Porque quando Lúcifer, o anjo de confiança de Deus, ele foi expulso dos céus e foi trancado no inferno durante 1000 anos, e ele coloca sobre a humanidade as suas práticas pecaminosas, e nós acabamos que aceitando tudo isso. Televisão praticamente eu não vejo mais, porque a televisão hoje ela mostra destruição, a televisão hoje ela mostra morte, ambição, traição, corrupção. A televisão, ela ao invés de ser usada para o bem, ela acaba que ser usada para o mal. Quando eu começo a olhar as coisas e achar que tudo é normal, porque os tempos são outros, porque tudo está mudado, porque a humanidade evoluiu, e eu ainda uso essas palavras dizendo que as pessoas que são contrárias a isso, são preconceituosas, eu acabo que me tornando um monstro. Eu acabo que criando um monstro dentro de mim. E aqui no livro de Abacuque, nos versos 18 e 19 do capítulo 3, diz o seguinte: todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e farás os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre minhas alturas, para que eu cante sobre os meus instrumentos musicais. Quando Abacuque entendeu que tudo é no tempo de Deus, tudo acontece no tempo determinado por ele, Deus transformou a vida dele por completo. E Deus quer fazer essa mesma prática comigo. Ele quer fazer a mesma coisa com você. Quando você entender que as coisas têm que acontecer no tempo determinado por Deus, Ele vai mudar a tua vida por completo. Quando você se engajar ao que está escrito em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas serão acrescentadas sem que eu as procure. Quando eu entender isso e passar a viver isso, não ficar correndo atrás de dinheiro e se reservar mais,
O crente, irmão, ele tem que pensar dessa forma. Ele tem que ser mais reservado. Ele tem que viver mais no anonimato. Ele tem que buscar mais a presença do Senhor Jesus. Quando Jesus afirma que nós devemos orar de madrugada, que nós devemos buscar de madrugada, que nós devemos fechar a porta, ele entra onde tem porta fechada. Ele penetra nos corações que estão fechados. Por que que Deus ele liberta as pessoas que se encontram em cárceres? Por que que Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões, os leões não chegaram até ele? Porque ele estava na presença do Senhor. Por que que José, sendo traído, jogado dentro de um poço, preso por 2 vezes, se tornou governador do Egito? Porque Deus era com ele. Por que que Jonas, mesmo estando dentro de um ventre de uma baleia, conseguiu sair? Porque Deus era com ele. Por que que Moisés conseguiu abrir o Mar Vermelho e libertar um povo depois de 400 anos sendo escravo no Egito? Porque Deus era com ele. Por que que Pedro arrancou o coração de pedra e colocou um coração puro, e mesmo ele tendo duvidado de Jesus, mesmo ele tendo negado a Jesus, ele se transformou no mensageiro da palavra de Deus. Ele achou por melhor ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer da forma que Jesus morreu, porque Jesus era com ele. Por que que Saulo, ao invés de perseguir milhões de pessoas que pregavam a palavra de Deus, ele passou a fazer a mesma coisa, a pregar a palavra de Deus? Porque Deus arrancou a cegueira que existia dentro do teu coração. Porque Deus, ele deu a cegueira a Saulo e o transformou em Paulo, e ele virou um dos principais mensageiros cristãos. Quando Deus ele quer mudar uma pessoa, irmãos, não adianta. Mesmo que você more num vilarejozinho esquecido por todo mundo, onde ninguém acredite em ti, onde ninguém confia em ti, Deus ele usa o pequeno para confundir o grande. E é dessa forma que Deus cobra de mim, para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu me doe mais, para que eu passe a fazer aquilo que Jesus me ensinou. E se eu entender isso, que não é lá fora que tem que ser mudado, que é aqui dentro que tem que ser mudado, se eu mudar aqui dentro, lá fora vai ser mudado por Deus. Se eu viver dentro de mim o que Deus me ensinou, o que Jesus pregou, lá fora vai ser tudo mais fácil. Mas quando eu me preocupo com a violência que está lá fora, é porque a minha fé está fraca. É porque eu não acredito profundamente naquilo que Deus colocou no meu coração. Se eu tivesse a confiança do Salmo 91, com certeza o mal ele não chegaria a mim. Salmo 91, verso 7 diz o seguinte: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Se eu tivesse essa fé dessa forma, assim como teve Abraão, se eu entregasse o meu filho, que significa a minha fé, para o holocausto do Senhor Jesus, com certeza Deus reconheceria que eu faço a vontade dele. Com certeza eu entenderia que o que é mais importante é o que Jesus pregou, é o que Jesus nos ensinou. E Satanás, o inimigo de nossas almas, ele se envergonharia de uma forma tão grande que ele passaria a entender que todo ser humano é como Jó, intocável. Por mais que Deus permita que as guerras aconteçam, por mais que Deus permita que as provações venham sobre nós, por mais que eu fique desempregado, sem dinheiro, doente em leito de hospital, por mais que eu seja aprisionado por lei de homens, e eu entendesse que minha fé está acima de tudo, e eu passasse a viver como Jó viveu, Deus me daria tudo em dobro. Deus me protegeria da maldade que há no mundo, e Satanás falaria a mesma coisa que ele falou sobre Jó.
Eu não entendo mais o que acontece. Eu tirei tudo dele. Tirei seus filhos, riqueza, amigo, esposa. Coloquei uma enfermidade sobre ele e ele não blasfema de ti. Lembre-se do que Deus falou. Eu permito que tu toque no meu servo, porém a vida dele tu não tira. A fé é o combustível que rege a nossa vida. Através da fé, mesmo eu tendo perdido tudo, eu recupero tudo. Quando eu fico desempregado e eu acho que está tudo acabado, que não tem mais jeito, quando eu adquiro um câncer e eu acho que aquele câncer vai me matar, vai me destruir, a minha fé está fraca. Mas quando a minha fé fortalece, quando eu me alegro, o salmista Davi dizia que devemos cantar louvores ao Senhor Jesus em todas as situações. Devemos cantar louvores a Deus em todas as circunstâncias. Deus, Ele nos une. Quando eu passo pela prova, cantando ao Senhor, quando eu passo pela prova, exaltando ao Senhor, eu acredito que Deus é comigo. A fé, ela é uma palavra fácil de escrever. Ela é uma palavra de apenas 2 letras e um acento. Mas eu tenho que entender o tamanho da minha fé. Eu tenho que entender o tamanho do poder da minha fé. Quando eu entender isso, que Deus criou a terra e tudo que nela há, criou seres, mares, animais, plantas e deu a nós, ao homem, para administrar. Quando eu entender que eu caminhei pelo deserto por longos anos, que eu fui preso, que eu fui traído, que eu fui cuspido, que eu fui pisoteado, Jesus ele andou por tudo isso. Quando eu entender que eu caminhei pelo deserto, são as dificuldades da minha vida, são as práticas pecaminosas. Quando eu não caí em tentação, como Jesus não caiu diante de Satanás, quando eu realmente pegar a minha cruz e colocar sobre os meus ombros e levar o meu pecado e confessar os meus pecados na presença do Senhor, Deus ele vai colocar sobre mim anjos para acamparem ao meu redor e o mal não chegará até mim. É como se um escudo invisível existisse através de mim e o mal ele não chegasse até mim. Se todo ser humano vivesse dessa forma, tivesse esse pensamento, Satanás ele seria envergonhado. E essa de riqueza, fama e poder, ambição, corrupção que reina sobre a terra desde o início da humanidade, desde o livro de Gênesis e Apocalipse, tudo aquilo que vem acontecendo hoje, as maldades no gerais, elas são as profecias do livro do Apocalipse. O mal ele reina sobre a terra, porém Jesus ele reina sobre nossos corações. E quando eu estou com os pés firmados na rocha, quando Jesus me chama a caminhar sobre as águas que ele pega na minha mão para que eu não afunde no pecado, para que eu não me entregue aos desejos carnais, aí eu vou entender que Deus é comigo. Eu vou entender que é o meu coração que tem que ser mudado e não o mundo. Eu vou entender que é dentro de mim que tudo começa. Para que eu possa ser exemplo para a sua família, a minha família tem que ser exemplo. Para que eu possa ajudar você a restaurar a sua família, eu tenho que restaurar primeiro a minha. É o meu eu, o início de tudo. Para que eu possa ser exemplo para o mundo, eu tenho que buscar o exemplo para mim. Se eu pensar dessa forma, Deus ele começa a transformar a minha vida por completo. Para encerrar, irmãos, a live de hoje, eu gostaria de ler uma passagem bíblica, se encontra no livro de João, a partir do verso 14. Espero que os irmãos acompanhem essa leitura. João, verso 14. Procure aí na sua Bíblia.
que escreveu o Senhor Jesus através do profeta do seu discípulo João. João 14, verso 6 adiante, diz o seguinte, para sua meditação. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecereis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conhecereis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-me o Pai, o que nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê, vê ao Pai. E como tu dizes, mostra-me o Pai, não creres que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. E quem faz essas obras, crede que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também farás as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque vos irei para o Pai. E tudo quanto perdistes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdistes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amares, guardarás os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade o mundo não pode perceber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E ainda um pouco, o mundo não me fará mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vos vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, de onde vem que tenhas de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardarás a minha palavra, e o meu Pai o amará, e vivermos para ele, e faremos nele morada. Quando não me ama, não guardas as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste, não a minha, mas do Pai que me enviou. Tende-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixai-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações, nem atemorize. São essas as palavras que eu deixo para vocês refletirem no dia de hoje. Agradeço a cada um de vocês que participaram dessa live, a irmã Dora Soares, o irmão José Fábio, Leonido, Joaquim, Elza Maria, Joaquim Rodrigues, Fábio Torres, Manuela Ribeiro, Adeuto Barbosa, Marlene, Maria do Carmo, Maria do Socorro, Elilton Santos, Alexandre Bispo. Irmãos, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que nos deram atenção no dia de hoje. Fiquem todos com Deus, com a santa paz do Senhor. Espero que essas poucas palavras que não vêm de mim, vêm do Senhor Jesus, possa ajudar um pouco a você nessa caminhada, para que Deus te torne uma pessoa melhor daqui para frente. E lembre-se, se eu não consigo mudar o mundo lá fora,
com certeza eu consigo mudar aqui dentro de mim. Fiquem com Deus, paz do Senhor e bom dia.